Evangelho de Marcos capítulo 9. E dizia-lhes: em verdade vos digo, e dos que aqui se acham, alguns aqui não experimentarão a morte, enquanto não virem chegar o reino de Deus com poder. 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e João, e conduziu-os a sós a um alto monte. Transfigurou-se diante deles. Suas vestes tornaram-se resplandecentes e de uma brancura tal, que nenhum lavadeiro sobre a terra as pode fazer assim tão brancas. Apareceram-lhes Elias e Moisés, e falavam com Jesus. Pedro tomou a palavra, e Mestre, é bom para nós estarmos aqui. Faremos 3 tendas, e uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Com efeito, não sabia o que falava, porque estavam sobremaneira atemorizados. Formou-se então uma nuvem que os encobriu com a sua sombra, e da nuvem veio uma voz: e este é o meu filho muito amado, ouvi-o. E olhando eles logo em derredor, já não viram ninguém, senão só Jesus com eles. Ao descerem do monte, proibiu-lhes Jesus que contassem a quem quer que fosse o que tinham visto, até que o Filho do Homem houvesse ressurgido dos mortos. E guardaram esta recomendação consigo, perguntando entre si o que significaria ser ressuscitado dentre os mortos. Depois lhe perguntaram: por que dizem os fariseus e os escribas que primeiro deve voltar Elias? Respondeu-lhes: e Elias deve voltar primeiro e restabelecer tudo em ordem. Como então está escrito acerca do Filho do Homem que deve padecer muito e ser desprezado? Mas digo-vos que também Elias já voltou e fizeram-lhe sofrer tudo quanto quiseram, como está escrito dele. Depois, aproximando-se dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e os escribas a discutir com eles. Todo aquele povo, vendo de surpresa Jesus, acorreu a ele para saudá-lo. Ele lhes perguntou: que estáis discutindo com eles? Respondeu um homem dentre a multidão: Mestre, eu te trouxe meu filho, que tem um espírito mudo. Este, onde quer que o apanhe, lança-o por terra e ele espuma, rende os dentes e fica endurecido. Roguei a teus discípulos que o expelissem, mas não o puderam. Respondeu-lhes Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos hei de aturar? Trazei-mo cá. Eles lhe trouxeram. Assim que o menino avistou Jesus, o espírito o agitou fortemente. Caiu por terra e revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai: e há quanto tempo lhe acontece isto? Desde a infância, respondeu-lhe. E o tem lançado muitas vezes ao fogo e à água, para o matar. Se tu, porém, podes alguma coisa, ajuda-nos, compadece-te de nós. Disse-lhe Jesus: se podes alguma coisa, tudo é possível ao que crê. Imediatamente exclamou o pai do menino: creio. Vem em socorro à minha falta de fé. Vendo Jesus que o povo afluía, intimou o espírito imundo e disse-lhe: que espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste menino e não tornes a entrar nele. E, gritando e maltratando-o extremamente, saiu. O menino ficou como morto, de modo que muitos diziam: morreu. Jesus, porém, tomando-o pela mão, ergueu-o e ele levantou-se. Depois de entrar em casa, os seus discípulos perguntaram-lhe em particular: por que não podemos nós expeli-lo? Ele disse-lhes: que esta espécie de demônios não se pode expulsar senão pela oração. Tendo partido dali, atravessaram a Galileia. Não queria, porém, que ninguém o soubesse. E incidiu os seus discípulos: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo e ressuscitará 3 dias depois de sua morte. Mas não entendiam estas palavras e tinham medo de lhe perguntar. Em seguida,
voltaram para Cafarnaum. Quando já estava em casa, Jesus perguntou-lhes: de que faláveis pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho haviam discutido entre si qual deles seria o maior. Sentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quer ser o primeiro, seja o último de todos e o servo de todos. E tomando um menino, colocou-o no meio deles, abraçou-o e disse-lhes: todo o que recebe um destes meninos em meu nome, a mim é que recebe. Todo o que recebe a mim, não me recebe, mas aquele que me enviou. João disse-lhe: mestre, vimos alguém, que não nos segue, expulsar demônios em teu nome, e lhe o proibimos. Jesus, porém, disse-lhe: não lhe o proibais, porque não há ninguém que faça um prodígio em meu nome e em seguida possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós, é a nosso favor. E quem vos der de beber um copo de água porque sois de Cristo, digo-vos em verdade, não perderá a sua recompensa. Mas todo o que fizer cair no pecado a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que uma pedra de moinho lhe fosse posta ao pescoço e o lançassem ao mar. Se a tua mão for para te ocasião de queda, corta-a. Melhor te entrares na vida aleijado do que, tendo 2 mãos, ires para a geena, para o fogo inextinguível, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Se o teu pé for para te ocasião de queda, corta-o fora. Melhor te entrares coxo na vida eterna do que, tendo 2 pés, seres lançado à geena do fogo inextinguível, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Se o teu olho for para te ocasião de queda, arranca-o. Melhor te entrares com um olho de menos no reino de Deus do que, tendo 2 olhos, seres lançado à geena do fogo, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Porque todo homem será salgado pelo fogo. O sal é uma boa coisa, mas se ele se tornar insípido, com que lhe restituireis o sabor? Tende sal em vós e vivei em paz uns com os outros. Evangelho de Marcos capítulo 10. Saindo dali, ele foi para a região da Judéia, além do Jordão. As multidões voltaram a segui-lo pelo caminho e de novo ele pôs-se a ensiná-las, como era seu costume. Chegaram os fariseus e perguntaram-lhe, para o pôr à prova, se era permitido ao homem repudiar sua mulher. Ele respondeu-lhes: que vos ordenou Moisés? Eles responderam: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e despedir a mulher. Continuou Jesus: foi devido à dureza do vosso coração que ele vos deu essa lei. Mas, no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. E os 2 não serão senão uma só carne. Assim, já não são 2, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus uniu. Em casa, os discípulos fizeram-lhe perguntas sobre o mesmo assunto. E ele disse-lhes: quem repudia sua mulher e se casa com outra, comete adultério contra a primeira. E se a mulher repudia o marido e se casa com outro, comete adultério. Apresentaram-lhe então crianças para que as tocasse, mas os discípulos repreendiam os que as apresentavam. Vendo-o, Jesus indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequenos e não os impeçais, porque o reino de Deus é daqueles que se lhes assemelham. Em verdade vos digo, que todo o que não receber o reino de Deus com a mentalidade de uma criança, nele não entrará. Em seguida, ele as abraçou e as abençoou, impondo-lhes as mãos. Tendo ele saído para se pôr a caminho, veio alguém correndo e, dobrando os joelhos diante dele, suplicou-lhe: bom mestre, que farei para alcançar a vida eterna? Jesus disse-lhe: por que me chamas bom? Só Deus é bom.
Conheces os mandamentos: não mates, não cometas adultério, não furtes, não digas falso testemunho, não cometas fraudes, honra pai e mãe. Ele respondeu-lhe: Mestre, tudo isto tenho observado desde a minha mocidade. Jesus fixou nele o olhar, amou e disse-lhe: uma só coisa te falta, vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Ele entristeceu-se com estas palavras e foi-se todo abatido, porque possuía muitos bens. E, olhando Jesus em derredor, disse a seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os ricos. Os discípulos ficaram assombrados com suas palavras. Mas Jesus replicou: filhinhos, quão difícil é entrarem no reino de Deus os que põem a sua confiança nas riquezas. É mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar o rico no reino de Deus. Eles ainda mais se admiravam, dizendo a si próprios: quem pode então salvar-se? Olhando Jesus para eles, disse: já aos homens isto é impossível, mas não a Deus, pois a Deus tudo é possível. Pedro começou a dizer-lhe: e eis que deixamos tudo e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou terras por causa de mim e por causa do Evangelho, que não receba, já neste século, 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e terras, com perseguições e no século vindouro a vida eterna. Muitos dos primeiros serão os últimos, e dos últimos serão os primeiros. Estavam a caminho de Jerusalém e Jesus ia adiante deles. Estavam perturbados e o seguiam com medo. E tomando novamente a si os 12, começou a predizer-lhes as coisas que lhe haviam de acontecer. Eis que subimos a Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios. Escarnecerão dele, cuspirão nele, açoitá-lo, e hão de matá-lo, mas ao terceiro dia ele ressurgirá. Aproximaram-se de Jesus Tiago e João, filhos de Zebedeu, e disseram-lhe: Mestre, queremos que nos concedas tudo o que te pedirmos. Que quereis que vos faça? Concede-nos que nos sentemos na tua glória, um à tua direita e outro à tua esquerda. Não sabeis o que pedis, retorquiu Jesus. Podeis vós beber o cálice que eu vou beber, ou ser batizados no batismo em que eu vou ser batizado? Podemos, asseguraram eles. Jesus prosseguiu: e vós bebereis o cálice que eu devo beber e sereis batizados no batismo em que eu devo ser batizado. Mas, quanto ao assentardes à minha direita ou à minha esquerda, isto não depende de mim, o lugar compete àqueles a quem está destinado. Ouvindo isto, os outros 10 começaram a indignar-se contra Tiago e João. Jesus chamou-os e deu-lhes esta lição: sabeis que os que são considerados chefes das nações dominam sobre elas e os seus intendentes exercem poder sobre elas. Entre vós, porém, não será assim, e todo o que quiser tornar-se grande entre vós, seja o vosso servo. E todo o que entre vós quiser ser o primeiro, seja escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em redenção por muitos. Chegaram a Jericó. Ao sair dali Jesus, seus discípulos e numerosa multidão, estava sentado à beira do caminho, mendigando. Bartimeu, que era cego, filho de Timeu. Sabendo que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: e Jesus, filho de Davi, em compaixão de mim. Muitos o repreendiam, para que se calasse, mas ele gritava ainda mais alto: filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: coragem, levanta-te, ele te chama. Lançando fora a capa,
o cego ergueu-se de um salto e foi ter com ele. Jesus, tomando a palavra, perguntou-lhe: Que queres que te faça? Raboni, respondeu-lhe o cego, que eu veja. Jesus disse-lhe: E vai, a tua fé te salvou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho,